Olá amigos, tudo bem? Aqui é o Márcio Graff e hoje eu vou colorir com vocês essa ilustração aqui autoral, tá? Desse lindo sorvetinho que eu já deixei avisado lá no meu Instagram, tá? Quem não conhece, siga lá, é @MárcioGraff, vai estar aqui na descrição aqui embaixo. Eu sempre posto antes lá, dou a prévia, tá? Do que tá saindo. Tô fazendo também umas lives também no Instagram, tá? Se você é novo aqui no canal, deixa um gostei, comente, tá? E se inscreva também. Para fazer o colorido desse sorvetinho, eu vou usar os lápis da Tris, que eu já fiz resenha aqui no canal. Essa aqui é a caixinha de tons pastéis, que são os tons maravilhosos. Tô gostando bastante, tá? São cores muito, muito lindas, tá? Super recomendo. Ela tem a caixinha também de tons de pele, tá? Eu vou colorir com vocês aqui. Se vocês quiserem, deixe nos comentários, eu posso disponibilizar essa minha ilustração para vocês colorirem junto, tá? Vou deixar aqui as cores. Eu vou começar usando, primeiro, vou começar pela parte aqui do rostinho dele. Eu vou usar o número 9, tá? Número 9. Eu vou começar fazendo primeiro a base, tá? Geralmente eu começo com um tom bem fraquinho e vou escurecendo aos poucos. Então, como bem leve, eu vou fazer a base. Esse papel que eu estou utilizando aqui, ele é um papel da Canson de 140 gramas, tá? Eu estou utilizando o lado que ele tem menos texturas, tá? Talvez quem gosta de trabalhar com papel um pouco mais texturizado pode utilizar o outro lado, ou pode usar um papel mais liso. Se for utilizar um papel mais liso, eu recomendo utilizar o papel Bristol, que é um papel de precisão, tá? Que eu estou usando também, estou testando em alguns coloridos que eu estou fazendo e estou gostando bastante. Ele é bastante liso e se consegue trabalhar bastante, uma mistura bem bacana, tá? Vou começar a fazer uma base bem fraquinha, não estou pressionando quase nada o lápis, então só para ter uma base bem clarinha. E como eu falei em outros vídeos, dá para fazer a técnica com bem leve e mudando a direção aqui do lápis para poder fazer um máximo de cobertura do papel e tentando aos poucos retirar um pouquinho da textura, tá? Ou se não quiser também não precisa, né, gente? Vou usar aqui o tom mais fraquinho. Eu estou utilizando os tons pastéis, mas vai da criatividade de cada um de vocês, tá? Para vocês usarem outros tons e brincando. Eu adoro esse tipo de colorido assim, um pouco mais lúdico, né? Nesse caso aqui é uma ilustração para livro infantil, tá? Fiz uma base aqui e deixei um pouco mais claro nesse ponto central. Agora eu vou escurecer um pouquinho nas bordas. Para escurecer eu vou utilizar o número 8, tá? Que é um tomzinho um pouquinho mais escuro desse tom de azul. Aqui, como tem essa balinha aqui que é em forma de coração, ela tem uma sombra aqui embaixo, então vou passar sobre ela para fazer tipo uma sombra. E com o movimento circular eu vou mesclando esses dois, e deixando uma carga de cor mais forte nesse ponto. E com o lápis eu vou começar a fazer a mescla e fazer toda essa parte próxima aqui à borda, deixar mais escuro, E vou puxando o lápis para fazer esse movimento, tá? Para dar um pouco mais de volume para essa parte do sorvete. Faço a mesma coisa aqui em cima, vou deixando mais escuro nas bordas e vou largando a mão mais pro centro, tá? Mais fácil, aqui mesma coisa. Essas partes aqui de cima, ó, elas têm uma marcaçãozinha que vocês podem deixar mais vincadinho para dar um pouco mais de profundidade nessa área, tá? Ó, também em umas partes podem colocando um pouco mais de intensidade de pigmento para deixar essa área um pouco mais escura. E onde tem mais claro fica um pouco mais
de volume, né? Ó, então fazer um pouco maior. Aqui eu deixei mais evidente o traçado do lápis, mas vocês podem fazer super fraquinho o lápis e apagar, né, depois. Ele ou daqui a pouco também uma coisa que eu gosto de fazer é fazer todo o traçado com o próprio lápis de cor. Uma vez que já foi definido os tons que vai utilizar, pode colocar ele desenhar com o próprio lápis de cor mesmo, sabe? Porque depois, na hora que vocês forem fazer a pintura, a marca do lápis não aparece. Outra forma que eu também pensei de fazer esse desenho aqui seria fazer toda a linha com grafite, como eu fiz agora, e pega a tinta nanquim com a caneta nanquim, ou pode ser o bico de pena, e faz todo o traçado dele, também fica bem bacana. Só que, né, fazendo assim ele vai ficar com um contorno bem evidente. Então, se esse é o resultado que vocês querem, pode fazer assim. Eu particularmente não tenho muito hábito de fazer esse tipo de contorno tão evidente como um nanquim, por exemplo, né? Mas tem ilustradores que gostam de usar bastante essa técnica. Vou passar aqui embaixo também nessa parte do queixo dele, né? Ó. Aqui a ideia é trabalhar com um tom bem fraquinho mesmo. Já que eu tô aqui fazendo, ó, eu vou pegar aqui, ó, a minha borracha limpa-tipos, tá? Que eu uso bastante, que é uma borracha que vocês podem modelar ela. E vou passar um pouquinho aqui em cima só para retirar um pouco dessa parte do grafite, ó. Eu gosto dessa borracha porque ela tira o excesso do grafite, tá? Ela apaga o grafite e quase não agride nada o papel. Então, vocês podem passar, não estou pressionando quase nada, ó. Ela está retirando quase todo a marca do grafite. Tá? Cuidado para não pressionar muito, que ele retira um pouquinho da próprio pigmento do lápis, né? Ó, vou pegar agora o azul mais claro, tá? Ó, o 09, e vou dar uma reforçada em algumas áreas que eu apaguei um pouquinho, tá? Que é o azul mais claro. Passando aqui e fechando alguns pontos. Você observa que aqui, ó, como eu retirei quase todo o grafite, eu posso aproveitar com o próprio lápis aqui, ó, e já fazendo o contorno dessa parte aqui. Então, ó, vai passando por aqui, somente definindo um pouco mais umas áreas que onde que eu apaguei aqui. E se vocês quiserem também pode deixar um pouco mais de pigmento nessas áreas, tá? Se vocês aplicarem um pouco desse azul mais claro sobre esse outro azul mais escurinho, o zero que eu usei antes, o 08, vocês podem fechar mais os poros do papelzinho, tá? Essa textura aqui que se tem. Então fiz aqui a basezinha dele. Agora eu vou começar a trabalhar com a parte da casquinha. Para fazer a casquinha, eu vou utilizar esses tons mais claros aqui, ó. São esses dois tons de amarelo, tá? Eu vou pegar o 01, que é o tom de amarelo bem fraquinho, e vou fazer uma pequena base aqui nessa parte da casquinha. Então, com a mão bem leve, eu vou fazendo mais escuro dessa parte da borda e vou largando a mão para ficar mais claro aqui na região central. Faço a mesma coisa aqui desse outro lado. Pressiono e vou largando para o meio. Faço aqui embaixo a mesma coisa. Mais forte da borda e mais fraquinho no meio. Esse aqui é um colorido muito simples, tá? Que todo mundo pode fazer e fica um contraste bem bacana. Ó. Vou fazer um pouco mais aqui embaixo, ó. Só para deixar um pouco mais de carga de cor aqui. Posso aproveitar e fazer aqui em cima também, ó. Porque se a casquinha, se o sorvete está sobre a casquinha, aqui é uma área onde que tem supostamente uma sombrinha, né? Uma sombra. Então, ó, apliquei aqui, voilá, bem fraquinho. Agora eu vou usar um pouquinho, ó, o 02, vou utilizar. Vou fazer a mesma coisa, só que deixando as arestas
um tom um pouco mais forte. Ó, faço aqui a bordinha e vou largando a mão para a parte interna. Então vou mesclando aqui, só realmente para deixar uma parte do contorno com um tom um pouquinho mais forte. Aqui em cima vou fazer a mesma coisa. Aqui eu estou fazendo um pouco mais rápido, mas vocês podem fazer com mais tranquilidade e se atentos mais aos detalhes, tá, pessoal? Então, aplico aqui e vou largando. E aqui em cima a mesma coisa, só vou fazer um risquinho aqui. Estou. Agora, para deixar uns detalhes um pouquinho mais definidos, eu vou utilizar o 03, tá? Que é um tipo de um rosinha bem clarinho, meio puxado pro salmão, tá? E vou aplicar aqui, ó, nessa parte onde que tem esses risquinhos, então. Vou aplicar bem fraquinho e vou fechar ele. E vou mesclando aos poucos. Estou. Vou aplicar em todo ele. Se vocês observarem algumas áreas aqui, eu até já tá bem fraquinho esses risquinhos e eu já posso fazer ele usando lápis, né? Apliquei assim. Vou voltar com o amarelo mais claro, ou esse é 02, pode ser também, e aplico sobre ele para deixar um pouco mais forte. Vocês estão observando que esse risquinho ficou um tom um pouquinho alaranjado, né? Vou girar aqui, aplicando para cá. Vou pressionar um pouquinho mais aqui para deixar mais forte essa área aqui. A intenção é deixar um ponto de luz somente aqui no meio, tá? Assim pode dar para ver melhor. Então pressiono mais sobre todo ele e vou largando para o meio. O legal do lápis de cor é que vocês podem trabalhar bastante com camadas, tá? Então, cada lápis de cor tem sua característica. Então, tem lápis que suportam bastante camadas, principalmente os profissionais, e o papel que vocês estão utilizando também. Então, é importante ter isso também. Eu falei do papel Bristol antes porque ele é um papel para uso de ilustração, né? mais precisa. Então, você consegue trabalhar com uma mistura um pouco diferenciada. Deixa eu ver. Agora eu vou utilizar o tom de rosa, tá? Eu vou utilizar esse aqui mais fraquinho, que é o número 4, tá? Esse rosa eu vou fazer essa parte do confeito aqui em cima. Então vou passar bem fraquinho aqui todos esses confeitos. E vou aplicar nessa parte do confeito aqui no formato coraçãozinho. Vou fazer toda a base dele desse tom de rosa, mais fraquinho. Estou. E vou pegar esse tom aqui de número 7, que é o tipo um tom de lavanda, tá? E vou aplicar um pouquinho na base dele. E vou mesclando para a parte central, tá? Então, para dar um efeito de sombra. Vai ficar tipo um gradiente, né? Então, mais forte aqui embaixo. Eu fazer a mesma coisa aqui embaixo, ó. Só que fazer só um risco aqui, embaixo desse granulado, só para marcar ele, bem fraquinho mesmo. Porque aqui a intenção não é tá esse tom de lavanda mais forte, mas sim a predominância do tom rosado, tá? Eu vou pegar o rosa um pouquinho mais escuro, que é o número 5,
tá? Que é um rosa mais intenso. Eu vou aplicar um pouco mais forte, já mesclando ele nessa parte de cima desse confeito. Vou passando circular. Eu posso pressionar mais, então, para poder fazer a mistura. Isso aqui, ó. E faço a mesma coisa no confeito. É importante estar com a pontinha bem feita para conseguir passar sem borrar ele, tá? Sem misturar muito. Aqui, como não tem muita parte das linhas tão evidente, então é mais fácil de se perder um pouquinho, tá? Mas se você já tem a linha bem marcada, o contorno, fica mais fácil, né? Então, agora eu vou pegar, faço só um pouquinho aqui na boca, vou marcar. Vou até passar só um pouquinho aqui no olho, porque esse olhinho vai ser mais escuro, tá? Ó, vou pegar um pouquinho desse rosinha. Agora, ó, esse tom aqui tá muito lindo, ó. Vou usar o 06, que já puxa já para um tom de roxinho rosado. E só vou definir um pouco mais essa parte de contorno mesmo, né? Então, ó, com a ponta bem feitinha, eu vou passar aqui embaixo. Vou contornar ele. Posso passar aqui em cima. Ó, pressionar um pouco mais, vou vincando aqui para definir essa parte de baixo aqui. Porque essa minha pastilha tem volume, né? Ela não é fininha, ela não tem um pequeno plano. Então passo aqui, vou passar no olhinho, fechar todo ele para ele ficar um tom bem mais forte. Aqui. Coloco. Estou. Olha só, tá ficando bem bonitinho. Agora eu vou pegar um pouquinho, mas só um pouquinho, do tom 10, que é um tom tipo, olha só, um tom azulzinho pastel bem bonitinho, puxado um verde, sabe? Eu vou aplicar um pouquinho só na bochechinha dele. Ó, aplicar um pouco aqui e aplicar um pouquinho aqui. Vocês podem utilizar também um pouquinho em outras áreas, tá? Eu vou fazer só as bochechinhas dele. Vocês podem aplicar um pouquinho aqui embaixo e vai mesclando um pouquinho, como se fosse tipo um reflexo, né? Bem gracinha. Aqui, como nessa paleta não tem o tom de preto, tá? Eu vou usar o preto aqui da Faber, tá? Esse aqui é o Aquarela 99. A linha nova de aquarela da Faber, eles não vêm com o nome, mas vêm com o número, tá? Eu gosto muito dos lápis da Faber, são muito pigmentados. E aqui eu só vou fazer alguns detalhes, tá? Ó, por exemplo, que eu acho que ficou legal. Ó, vou trabalhar um pouquinho com a boca. Marcar aqui. E vou fechar um pouquinho, escurecer mais o olho. Ó, mas deixar ele com esse brilho do tom rosado. Ó, vocês observam? Ele ficou com um tom de rosinha, mas a base toda dele está mais escura. Coloco aqui. Vou colocando. Vou fazer um pouquinho do contorno aqui embaixo, ó, desse confeito de coração. Isso aqui é mais para definir alguns detalhes, né? Porque daqui a pouco não ficou tão evidente. Vou passar aqui embaixo um pouquinho. E se eu quiser, pode passar também todo o contorno. Acho que vou passar em todo ele. Ó, vocês observando aqui, ó, eu tô passando em algumas áreas com a mão bem fraquinha e outras eu vou pressionando. Vocês podem ver que ele fica os traçados, ó. Ele fica os traçados mais fino e mais fraco, tá? Como se fosse um tipo efeito de pincel, né? Quem trabalha com caneta tipo nanquim, né, aquelas canetas brushes, consegue fazer o mesmo efeito. Ó,
passando aqui e vou contornando todo ele. E como eu falei antes, dá para trabalhar com a mão bem fraquinha, depois deixar quase zero, né, dos contornos e fazer acabamento final. Tá muito fofinho. Agora, para finalizar, eu vou voltar aqui com o meu tom, o 09, tá? E vou dar uma reforçada aqui numa parte dos contornos, ó. Vou mesclando aqui e vou deixando um pouco mais saturado e mais liso, digamos assim, toda essa borda aqui. Mais para dentro. Isso para dar um pouquinho mais de volume. Algumas áreas eu posso acentuar mais, ó. Tipo aqui, por exemplo, ela tem uma carga um pouco maior nas bordas, ó. Vai dar um acabamento melhor. Aqui pode fazer um pouquinho mais de sombra. Deixa eu ver se eu pegar aqui um pouquinho, acho que nem tem aqui. Bem, deixa eu usar esse aqui, ó, o 03, tá? Que é aquele rosado. E vou aplicar um pouquinho aqui embaixo, ó, para dar com um efeito shade, tá? Que é tipo uma sombra projetada. Então, com esse rosado eu vou mesclando aqui, ó. E deixo toda essa parte um pouco mais marcada, para dar um efeito de sombra. Então, digamos, se a luz incide para cá, aqui teoricamente tem que ter uma sombra. Então aqui embaixo também precisa ter, ó. Toda essa parte aqui, ela está abaixo da parte do sorvete azul, então ela tem que ter uma carga de sombra maior. E sombra não necessariamente precisa ser preto. Então ele consegue trabalhar com cores análogas. Então esse aqui é o meu colorido, tá? Já foi finalizado. Mas claro, né, com cada um faz do seu jeito. Daqui a pouco algum detalhezinho pode ser adicionado. Mas essa aqui é minha técnica, tá, para fazer esse colorido. E a minha dica dos lápis, esses aqui da caixinha de tons pastéis da Tris. São uma paleta maravilhosa. Se não conhece ainda, se inscreva aqui no canal, deixe um gostei, comente, tá? E até o próximo vídeo. Um grande abraço.